Bom dia, galera. Vamos para a nossa segunda aulinha, complemento aí da parte de Grécia Antiga, aula 9, aula 10 aí na nossa apostila, ok? Bom, o que é interessante olharmos aqui? Lembrar algumas informações básicas para nós, né? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, que o mundo grego, né, ele nasce a partir de migrações de povos jônios, eólios, aqueus e dórios, povos de origem ariana, povos indo-europeus, povos que vieram migrando da Europa para cá. Durante o processo de migração, acontece uma primeira dispersão grega, a primeira diáspora grega, gerada pelo quê? Pela invasão dória, que obriga os demais povos, jônios, aqueus e eólios, a se espalharem, se levarem para o território grego, principalmente em direção à Ásia. Bom, dentro desse mesmo processo, futuramente, a segunda dispersão grega, o crescimento populacional, a necessidade, né, de uma sobrevivência grega, leva os gregos a uma segunda dispersão, essa mais em direção ao ocidente, atingindo Península Itálica, Península Ibérica, norte da África. Bom, é claro que, eu preciso lembrar sempre, que o grego vive numa sociedade gentílica. O que é isso? Ela nasce a partir dos gêneros, das organizações familiares que deram origem à Grécia. Durante o processo de formação do mundo grego, você vai lembrar sempre que, originalmente, as famílias deram origem aos primeiros núcleos, né, de formação de população ali, casamentos, né, a junção de vários gêneros deram origem às fráteras, deram origem, de alguma maneira, às tribos, aos demóis, as vilas, né, que vão formar a polis, que é a cidade-estado. Ou seja, uma construção de um mundo a partir do mundo familiar, que passa por uma desestruturação dos gêneros para a formação de algo maior, que é o que? A polis grega, a cidade grega. Vimos na outra aula a cidade de Esparta, né? Lacônica, pessoas que falam um pouco, obedecem numa educação rígida, né? Militarista, fortemente xenofóbica, que praticava o infanticídio, que vivia da agricultura, por ser uma região de solo fértil, e da guerra, pela sua origem dória, pela formação do seu povo, treinamento militar do seu povo ali. Bom, a segunda grande cidade grega, nós vamos ver Atenas, né? Você pode observar que é uma cidade na Península Ática, que é uma região de montanhas também, mas com litoral e portos naturais, que facilita muito a atividade comercial. Diferente de Esparta, que viverá da agricultura, Atenas será um povo do comércio, da navegação e do conhecimento filosófico, gerado por essa ligação, essa possibilidade de viajar pelo Mediterrâneo, viajar pelo Mar Jônio, pelo Mar Egeu, chegar ao Mediterrâneo, trocar informações, buscar conhecimento e levar conhecimento. Ok? Bom, nós vamos olhando a localização da Península Ática, onde está Atenas aqui, certo? Um litoral bastante recortado, um litoral facilitando a formação de portos e o acesso ao mar, né? Então, facilita para o mundo ateniense o quê? Como disse, atividade comercial, atividade marítima ali. Bom, a origem de Atenas é uma origem jônica, é um povo que vive basicamente do comércio, da agricultura pequena, porque o solo não é tão bom quanto Esparta, e do artesanato, né? Bom, a sociedade era dividida em três grupos, vamos chamar de bem-nascidos da cidade, né? Os eupátridas, que tinham as melhores terras, viviam com o poder, eram de origem jônica, tinham aquela lógica do cidadão, né? Que era o dono de terras, que tinham origem nos fundadores da cidade. Bom, temos georgóis e tetas, são que têm as piores terras, ou não têm terra, mas tinham a origem grega, ateniense ali, e com direitos políticos, ou seja, bem-nascidos. Basicamente, o direito político, ser bem-nascido, está na mão do eupátrida. Georgóis e tetas vão lutar por direitos dentro da sociedade ateniense ali. Bom, os metecos, estrangeiros, não tinham direito político, não podiam comprar terras em Atenas, pagavam tributos. Eu posso comparar, em certa maneira, um certo peso, dentro de Atenas, o meteco, comparado com o perieco, que era o estrangeiro da sociedade espartana, que também trabalhava na cidade, mas não tinha direitos na cidade. Uma coisa que você vai observar claramente aí, é que no mundo espartano, a terra é uma propriedade estatal, a terra é uma propriedade coletiva dos espartanos. Em Atenas, não. Em Atenas, a terra pertence ao cidadão.
é um direito privado do cidadão, um direito do que tem herança, do que tem origem, né? Diferentemente do espartano, que tem uma visão mais coletivista da terra ali. Os escravos, por dívidas ou por guerra. Ou seja, me tornava escravo como derrotado numa guerra, ou me tornava escravo como um devedor que não pagava minhas dívidas. Ok? Isso muda com o tempo nas reformas de um cara chamado Solon. Perfeito? Vamos lá. Bom, temos aí um gráfico mostrando percentuais, né, de quem era o cidadão, de quem era a família do cidadão, de quem eram os estrangeiros, famílias estrangeiros, escravos dentro de Atenas. Você vai perceber que a grande maioria da população não tem direitos. O direito está na mão apenas do eupátrida, do cidadão ateniense, ok? Que é esse carinha aqui, que é o bem-nascido, né, que tem direito à terra ali. Bom, definição, né, de Aristóteles, né, para a gente pensar no que seria a sociedade ateniense, né? Cidadão é um indivíduo nascido de pai e mãe cidadã. Tem que lembrar que a mulher não tinha direito, a frase então fica um pouco, né, difícil de interpretar se você pensar que as mulheres não tinham direitos ali, né? A natureza fez o corpo do homem livre, diferente do escravo, dando a eles o vigor necessário para obras difíceis da sociedade e fazendo contrariamente os primeiros incapazes de dobrar o seu reto corpo para se dedicarem ao trabalho pesado, destinado somente à função da vida civil, repartido entre a ocupação de guerra e da paz. Na visão de Aristóteles, o homem livre, o cidadão, ele praticava o ócio. E o ócio é a prática do não fazer nada fisicamente, mas fazer intelectualmente. Então, o papel do cidadão, o papel de um eupátrida, era fazer política, era filosofar, era discutir. Enquanto o escravo tinha uma natureza, segundo Aristóteles, própria para o trabalho físico. Então, ele defende, de alguma maneira, a escravidão, coloca a escravidão como algo que pertence àquele que não tem capacidade para praticar o ócio, ou seja, aquele que não é livre, não tem terras, não é um cidadão. E o cidadão, sim, um cara que pratica o ócio, fazendo a política, fazendo a filosofia ali. Bom, em Atenas, nós temos aí alguns momentos da política ateniense. No primeiro momento, a monarquia. Nós temos os bem-nascidos, que têm lá os seus homens mais velhos, que vão governar a cidade de Atenas. No segundo momento, a política oligárquica de Atenas, que era baseada no quê? Um conselho formado por Eupátridas, que era o Areópago, né? Isso vai levar, de alguma maneira, a alguns grupos a ficarem sem poder político, né? Então, os georgóis, os tetas, os demiurgos, são pequenos ricos comerciantes que não tinham origem, ou que não tinham boas terras, ou que não tinham terras. Esse grupo aqui se descontenta com o poder dos eupátridas, dos cidadãos bem-nascidos, e vai lutar por direitos aqui, durante esse período oligárquico, né, domínio oligárquico dentro de Atenas. Bom, existe uma crise política, existe um choque entre os descontentes ligados ao povo, né, georgóis, tetas e demiurgos aí, e, lógico, os cidadãos que dominam a cidade. Então, as primeiras reformas são feitas para tentar organizar isso daí, são reformas feitas por Drácon. A gente fala sempre que uma lei draconiana, uma lei de Drácon, é uma lei muito severa, uma lei muito dura, e estabelecendo a lei escrita para os atenienses. Interessante que, lá no mundo espartano, nós temos Licurgo, que era o legislador espartano que criou a história da lógica política organizacional de Esparta, né? Aqui, quem escreve a lei pela primeira vez, criando a lei escrita, é Drácon. Bom, uma lei severa, uma lei dura. O segundo legislador é Solon. Abolição da escravidão por dívida, o início de uma república censitária, ou seja, que se verifica que o poder está vinculado a poder econômico, a riqueza. De alguma maneira, o Solon, ele acaba sendo muito mal visto pelos eupátridas, por quê? Porque ele acaba com a escravidão por dívida, ou seja, aquele que deve não pague e é escravizado, não pode, a partir desse momento, ser mais escravizado. Isso é uma perda, de certa maneira, para quem? Para os eupátridas. E segundo, uma república censitária, ou seja, para ocupar cargos públicos tem que ter uma renda, né? E necessariamente não é só o eupátrida que tem renda.
Lembra que tem comerciantes ricos, tem outras pessoas que tinham renda em Atenas. Bom, de alguma maneira, você vai lembrar que esse Solon vai ser assassinado, vai ser morto, né, após as reformas que ele constituiu dentro do mundo ateniense ali. Inicia-se um período de tirania, nós temos ali 4 tiranos, né? Hiparco, Hípias, Pisístrato, Iságora, são grandes 4 tiranos da Grécia Antiga. O período da tirania, você vai observar, o período de uma ditadura, né, de um general ateniense, né, governo de um, ele é relativamente, se você observar aí, olhando a história, é curto, né? Ele vai de 561 até 528 a.C. Um período de pouco mais aí de 60 anos que você vai observar aí. E após o período da tirania, depois de todas as crises que Atenas viveu, das lutas, disputas políticas ali, sociais, chega ao poder Clístenes. Esse é o pai da democracia. Ele faz a revolução democrática em Atenas. O que é isso? O conceito de democracia é o conceito do poder que emana do povo, o poder que vem do povo. Então, estabelece-se um critério, né, para você ter a participação no poder. Ser homem, né, dispor de terras, ter uma idade mínima, né, excluindo, de alguma maneira, mulheres, escravos da vida política, o que é ateniense. Então, eu preciso pensar que é uma democracia escravista. Ou seja, interessante para nós, né? O conceito democrático para nós hoje é um conceito que todos os homens são livres, com direitos políticos, para participar da vida política, todos são cidadãos. Para o ateniense, não. Na visão de Clístenes, o homem, dono de terras, né, maior, esse configurava o cidadão. Mulheres, não. Escravos, não. Constituindo novamente uma democracia escravista, diferente da nossa. Agora, o problema é, numa prova de vestibular, numa prova fora da escola, uma prova nossa, eu preciso sempre observar que a grande questão está na diferença entre a democracia antiga, democracia grega, e a democracia atual. O problema não é a democracia, não é o poder que emana do povo, né? A democracia, na verdade. O problema está no cidadão. Quem era cidadão naquela época? Homem maior com terras. E quem é o cidadão hoje? Né? Todos somos cidadãos hoje. Né? Mulheres são cidadãos, independente de raça, cor, credo. Há uma cidadania plena hoje. Diferente da cidadania grega, que era restrita a alguns ainda no mundo de Clístenes ali. Bom, os períodos gregos acontecem da monarquia, da oligarquia, da tirania e depois da democracia grega com Clístenes ali, né? E em 510 isso é consolidado em Atenas, né? Fortalecido em Atenas ali. As imagens desse slide remetem a algumas questões de cultura grega já faladas em outra aula, né? Então nós temos aqui o Partenon de Atenas, os teatros gregos, né? A cerâmica grega, né? Com a pintura aqui. O pensamento filosófico da Grécia Antiga, de Atenas, né, que vai surgir, vai se fortalecer, principalmente, né, no século V a.C., com o governo do rei Péricles, que é o século de ouro, que é o auge da expansão da cultura e desenvolvimento cultural da cidade de Atenas, ok? Bom, vamos lá. Pensando em algumas questões ainda sobre a democracia ateniense, né, que acho que é forte a gente lembrar disso daí, então vamos lá. Voto, democracia direta, os cidadãos iam até a ágora, até a praça, que nós vimos na aula anterior, e votavam de maneira direta, diferente de hoje, que nossa democracia é indireta, nós escolhemos pessoas para votarem em leis para nós, diferente, nós vivemos uma democracia indireta, eles direta. O preceito da isonomia, da igualdade de direitos entre cidadãos ali, a maioridade aos 18 anos e quem fica fora, mulheres, estrangeiros, escravos. Há um detalhe importante lembrar isso, existe uma lei de ostracismo. O que é isso? Caso você cometa algum crime, né, dentro da cidade, ou você tente impor o poder, ou tente dominar o poder ilegalmente, há uma perda de direitos políticos, há um exílio da polis por 10 anos, e você passa pelo ostracismo, pela expulsão, pela retirada de você da polis por 10 anos.
Isso evitaria novas tiranias, novos governos de um que se colocariam no poder, ok? Bom, como eu falei, no século V, o auge do sistema democrático cultural ateniense, né? A prosperidade de Atenas muito grande, né? O fim dos choques internos entre a população e os bem-nascidos, e parece que é um período de paz interna para Atenas, que é o governo de Péricles, que fortalece o ideal democrático e acaba com as lutas de classe dentro do mundo ateniense ali. Bom, essa é a estrutura política de Atenas, ok? Então nós temos, né, de alguma maneira aí, os cidadãos na base da estrutura política, a eclésia, que é uma assembleia de cidadãos, a Elieia, que julga os crimes cometidos ali, a Bulé, prepara projetos de lei, fazem as leis, organizam projetos de leis ali, e lá em cima os estrategos, que chefiam o exército e dirigem a vida política. Se a gente pensar basicamente em tudo isso, nós estamos analisando que existe uma lógica, né, clássica, muito clara ali, de que, de alguma maneira, nós temos uma estrutura política montada dentro do regime democrático, sempre controlado por quem? Pelos cidadãos, sempre controlado pelos cidadãos ali, certo? Bom, vamos lá. Aqui o busto do rei Péricles, né, no auge da cultura ateniense, o século V, o século de ouro, época da construção do Partenon de Atenas, ok? Época da estatuária grega no seu auge, né? Aí no caso, né, vamos lembrar da Vênus de Milo, né, uma das estátuas constituídas nesse período. Época do teatro grego no seu auge, ou seja, uma democracia aliada a um grande desenvolvimento cultural no reinado de Péricles ali. Bom, o período clássico é o auge, o momento mais importante do que? Da cultura grega, né? Então nós olhamos, observamos, de alguma maneira, que os gregos alcançam nesse momento aí um momento de força política muito grande, um grande desenvolvimento cultural, um grande desenvolvimento artístico na Grécia Antiga. Existe nesse auge um momento de guerras externas e internas, e você vai observar que em apenas 1,5 séculos, 2 séculos, aí considerando o século V, século IV, a Grécia chega ao seu auge e, ao mesmo tempo, ela começa um processo de decadência, de crise grega ali, certo? Bom, vamos lá. Observando a lógica do auge grego, né, da estatuária, né, da cultura, da arquitetura, tudo aquilo que a Grécia desenvolveu usando, né, o apogeu ateniense, o apogeu de Péricles ali, e um período marcado por guerras, né? As primeiras guerras são chamadas de guerras médicas, são guerras entre gregos e persas, chamados, né, de medos ou medas naquele momento ali. Lembrando que o mundo persa é formado por etnias persas e medas, né? Então, guerra médica, guerra contra os medos, né? Um momento em que a Grécia teve uma expansão muito grande e que o Império Persa passava por um processo de expansão com o rei Dário, que inicia as guerras, e com o seu filho depois, Xerxes, ok? Então, é um momento de auge de uma cultura e um momento que a Grécia se envolve numa grande guerra externa. Na verdade, 3 grandes guerras externas, são 3 guerras médicas ali. Bom, nós temos aqui a Península Balcânica, onde está localizado o mundo grego, ok? E temos um expansionismo muito grande do mundo persa, aqui, certo? Se você observar, eu tenho o nome de 2 imperadores persas, né? Eu tenho Ciro, tenho Cambises aqui, que foram imperadores que iniciaram uma expansão, mas o auge da expansão da conquista está com Dário e depois com seu filho Xerxes, que a gente comentou ali. Bom, os gregos se unem para combater o avanço persa, né? É formada a Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? É a união das cidades gregas, a União Helênica, certo? Os helenos, contra o inimigo comum Pérsia, e essa união grega, né, comandada temporariamente, militarmente, por Atenas. É quando as cidades gregas aceitam o comando de Atenas para um combate às guerras médicas, ok? Bom, aqui você observa uma tropa espartana, né, uma tropa usando a falange grega,
Engraçado isso, né? Na aula de Esparta a gente acabou não comentando e deixando agora, né, para as guerras. O que é a falange grega? É uma articulação do exército grego, do exército espartano principalmente, que era uma técnica espartana. Os soldados, né, enfileirados numa organização militar, né, usam a técnica de um proteger o outro, um suportar o outro, dar um suporte ao outro. O tamanho da lança muda dependendo da posição que o soldado ocupa na batalha. Lança mais curta para o soldado da frente, a lança mais longa para o soldado de trás. E é uma verdadeira máquina de guerra. A imagem da falange funcionando, ela é muito clara naquele filme 300, né? Quando Leônidas vai tentar proteger o desfiladeiro de Termópilas no filme e usa uma falange com os 300 soldados espartanos, né? Uma dica para você, né? Quando você fala em falange, a gente lembra muito da mão, né? Cada parte da nossa mão é uma falange do dedo. Uma não funciona separada da outra. Um soldado grego não funciona separado um do outro, sempre lutando coletivamente ali. Aqui, de novo, a imagem de uma falange funcionando, né, durante a guerra contra os persas, ok? As batalhas que os gregos se envolveram. A batalha de Maratona, a corrida de Fedípides, né? Quando termina a batalha de Maratona, que ele corre até a cidade de Atenas para comunicar a vitória sobre quem? Os persas, né? E isso dá origem, né, que é uma grande prova olímpica que nós temos hoje, que é a prova da maratona, né? Os 42 quilômetros que o atleta corre no final de uma Olimpíada, lembra muito a corrida de Fedípides aqui, avisando sobre a vitória grega na batalha de Maratona. Comemoração em Atenas pela vitória, né, sobre quem? Os persas, né? E aí nós temos, né, algumas batalhas gregas que aparecem aí, né, dentro da lógica grega de guerra, né? Então, a batalha de Salamina, a batalha de Maratona, a batalha de Plateia, a batalha de Termópilas, que foram lutas de gregos contra persas para evitar a dominação que persa no mundo grego, sempre comandada pela Liga de Delos, pela cidade de Atenas, né? Bom, os gregos ganharam a guerra, impuseram a guerra, o comando militar estava na mão de Atenas, né? E Atenas colocava em suas mãos, naquele momento, todo o dinheiro, toda a riqueza grega, né, que seria usada na guerra. Aí um problema, né, que nós vamos ter que avaliar. O rei era o rei Péricles. Durante a guerra, durante essa hegemonia ateniense, esse controle ateniense comandando a Grécia na guerra, há um desvio de dinheiro da Liga de Delos pelos atenienses. Ou seja, o dinheiro que era levado, né, para as guerras, que estava concentrado em Atenas, acabou sendo desviado. Essa riqueza gera o século de ouro, gera o grande desenvolvimento ateniense. Quer dizer, Atenas, no meio de uma guerra, chega no seu auge cultural, usando o dinheiro das demais cidades gregas ou da Liga de Cidades, que é a Liga de Delos, certo? Isso, de alguma maneira, é preocupante porque isso acaba irritando violentamente o interesse o quê? Esparta. Então, mal termina a Guerra Médica, começa uma guerra interna. De um lado, a Liga de Delos de Atenas, que havia, de certa maneira, desviado recursos da guerra para Atenas, e uma reação com a Liga do Peloponeso formada por Esparta. Então, as cidades gregas se dividem, algumas apoiam Atenas, outras apoiam Esparta, e mal terminado o conflito externo, começa um conflito interno, que nós chamamos de Guerra do Peloponeso. Esparta e Atenas lutando numa guerra. Bom, a Guerra do Peloponeso, né, é um conflito entre a Liga de Delos ateniense, a Liga do Peloponeso espartana, por um imperialismo, por um domínio sobre a Grécia naquele momento ali. Lembrando que a primeira hegemonia, o primeiro domínio foi ateniense, comandando a Liga de Delos contra persas, e agora uma disputa interna por poder. Então nós temos o primeiro conflito entre atenienses e espartanos, né? Depois, atenienses, espartanos com apoio de uma cidade chamada Tebas. E por último aí, o conflito entre atenienses mais espartanos contra Tebas. O que você vai observar? A hegemonia grega estava na mão de Atenas. Depois do primeiro conflito, ela cai na mão de Esparta, segunda hegemonia grega. Esparta começa a comandar as ações da Grécia.
E num terceiro momento, enfraquecidas, quebradas com a guerra externa e a guerra interna, há uma terceira hegemonia tebana, ou seja, Tebas acaba o quê? Tomando o poder. Nós chamamos esse momento de dominação de hegemonias gregas. A primeira ateniense, Guerra Médica. A segunda espartana, Guerra do Peloponeso, que é a guerra interna. E a terceira, após o enfraquecimento de Atenas e Esparta, o domínio de Tebas, né, aqui, uma terceira hegemonia grega. Bom, resultado, né, crise, porque a Grécia entrou numa grande quebra militar, econômica, social, que nós observamos aí. A democracia grega cai, as polis se enfraquecem, Esparta está destruída, Atenas está destruída e a Grécia se autodestruiu. É um processo de autodestruição. Isso facilita que um rei macedônio chamado Filipe II da Macedônia, né, um pequeno reino, um pequeno mundo em cima do mundo grego ali, faça uma invasão à Grécia, né, é a Batalha de Queroneia, que vai acontecer em 338 a.C., século IV, e o mundo grego é tomado pelo mundo quem? Macedônio. O nosso amigo Filipe da Macedônia toma o mundo grego, né? É sucedido pelo seu filho Alexandre, conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande, imagem que vocês estão vendo aqui de Alexandre. E, a partir desse momento, o mundo grego tomado por Filipe da Macedônia, pelos macedônios, né? Culturalmente incorporado ao mundo macedônio, né? Passa por um processo de expansão com Alexandre o Grande, né? Alexandre, que nós chamamos de período helenístico, né, que é o fim do mundo grego ali, herda o poder de seu pai Filipe, faz uma grande expansão desse mundo alexandrino, né? Alexandre sai da região, né, da Península Balcânica, da Trácia, que vocês estão vendo aqui, e fará uma expansão em direção ao Oriente, em 359 e 336 a.C. Período muito curto, se a gente observar, tá? Extremamente curto ali. Filipe expande primeiro, né? E depois seu filho Alexandre continua a expansão em direção ao quê? Ao Oriente. Bom, essa expansão que você observa de Alexandre, voltando essa expansão inicial do nosso amigo Filipe, pai de Alexandre, e esse aqui é o mundo alexandrino. Se a gente for avaliar, é o maior império do mundo ocidental. Tá? Ele chega a ser maior do que o Império Romano, em dimensão. Mas é um império que tem pouca duração, tem um tempo de vida muito curto, dá uma olhada aqui, 336 a 323 a.C., né, um império curtíssimo, onde Alexandre pega toda a cultura, todo o pensamento, toda a filosofia grega incorporada aqui e leva em direção ao Egito e ao Oriente até o limite do rio Indo, até o limite do que nós conhecemos hoje como a Índia, né, o mundo indiano ali. Bom, o Alexandre faz as conquistas, né, leva a cultura grega, usa uma técnica interessante para fundir o poder, ou seja, ele invade os povos, toma os povos, mantém os seus reis no poder, não tira os reis do poder, coloca as cidades e mundos dominados submissos a ele, e o mais importante, realiza casamentos entre os seus soldados, né, macedônios, que têm cultura grega, que têm cultura helênica, com as mulheres do povo do Oriente conquistado, que tem a cultura oriental. Essa fusão da cultura grega com a cultura do Oriente, nós vamos chamar de cultura helenística, ou seja, a cultura helênica levada por Alexandre, fundida com a cultura oriental, os casamentos realizados entre soldados e mulheres do Oriente, criam uma nova cultura para o mundo grego, que agora é um mundo macedônio, na verdade, expandido por Alexandre, pelo Império Alexandrino ali, certo? Bom, Alexandre toma toda essa região, Alexandre acaba vitimado durante as guerras, né, durante a luta, a expansão dele, ele adoece e morre. O Império Alexandrino ele é fragmentado, ele é quebrado. Então, você está vendo as diversas regiões do Império Alexandrino aqui no mapa, né? Os reinos do mundo alexandrino aqui. E importante lembrar, né, que Alexandre, levando a cultura grega, levando a cultura helênica, a cultura aristotélica, lembrando que Alexandre foi aluno de Aristóteles, né?
para o mundo oriental, ele funde as culturas, criando uma nova cultura, ok? A cultura helenística que nós falamos novamente aqui. E, basicamente, com a morte de Alexandre, esse mundo, né, criado por ele vai se desfacelar, ele vai acabar o quê? Se desmontando, né? Vai fragmentar o mundo alexandrino. Beleza, gente? Então, é o seguinte, retomando aí, o último período grego, aí, o penúltimo período, na verdade, o período clássico, um período marcado pelo apogeu, auge, né, do mundo grego, Péricles, século V, século de ouro, e um período que é desmantelado, quebrado a partir das guerras externas, guerra médica, expansionismo persa, choque com os persas ali, né? E a guerra do Peloponeso, que é uma guerra interna por poder, por domínio, por hegemonia. Três grandes hegemonias: primeiro, a ateniense na guerra médica, a espartana na guerra do Peloponeso e a hegemonia tebana, é a última. Essa tebana enfraquecida, muito frágil no final, invadida pelos macedônios, Filipe da Macedônia e depois seu filho Alexandre o Grande. A expansão do Império Macedônio, Império Alexandrino, e a fusão da cultura grega levada por Alexandre com a cultura oriental, dando origem a uma nova cultura chamada helenística. Beleza? Encerramos aqui, então, nossa aula sobre o mundo grego, ok? Estudem, pausem a aula, retomem o conhecimento, façam exercício, assistam a aula, né, que nós temos na plataforma da Paulista também para consolidar as informações aí, né? E participem dos nossos plantões de dúvida, tá? Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se, cuidem da família de vocês e logo nós estaremos juntos, tá? Um grande abraço, um grande beijo no coração, muita saudade de vocês aí, né? Muita saudade mesmo. E vamos se cuidar, gente, para a gente voltar o mais rápido